Boa tarde, galera. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Parabéns e obrigado para a galera que, enfim, deixou de curtir um pouco do domingo, deixou de ficar assistindo TV ou qualquer outra coisa, e veio estudar um pouco de mercado, tá? Então, vamos seguir hoje. O que acontece? Essa aula ela foi demandada para o grupo da mentoria porque a gente teve um aumento bacana, um aumento de bastante interesse em fazer parte das aulas da sala de operação ao vivo. E a galera que segue o meu canal e vê as minhas operações sabe que eu uso essa ferramenta, eu uso o SuperDoom, tanto para entrar quanto para sair da operação. Eu vou, claro, hoje é o tema da aula, então eu vou explicar ela de ponta a ponta, quais são as vantagens, configurações. Mas essa aula ela foi demandada justamente por conta disso, para que as pessoas pudessem fazer as mesmas operações que eu fazia em tempo real, né, que eu faço em tempo real, mas também com a mesma qualidade e a mesma agilidade, tá? Então vamos lá, galera. Hoje eu quero falar da ferramenta SuperDOM. Se você não conhece, fica aqui porque esse vídeo eu vou descrever tanto a importância quanto o passo a passo de como configurá-la, tá? E aí, de repente, é o que falta para você ter uma agilidade maior, tanto nas suas entradas quanto nas suas saídas, né? Ela vai te dar uma assertividade muito maior se Scalper é a modalidade que você procura, tá? É, bom, aqui o que vocês estão olhando é o meu layout que eu uso para operar no Profit Chart. Então, para essa aula eu vou usar o Profit Chart, que é a ferramenta que eu utilizo como standard, né, como padrão. Mas lembrando que essa ferramenta você vai encontrar em qualquer outra plataforma que tenha um nível profissional, tá? Então, as mais comuns são a Trade e a Profit Chart. Então, nessas duas eu tenho certeza que está lá, tá? Bom, seguinte, vamos dar seguimento. Estou compartilhando tela, então, para as pessoas que não estão conseguindo visualizar, vocês precisam clicar lá na parte que aparece ao vivo, lá no meu nome lá, vai aparecer compartilhamento de tela, e aí vocês vão ter acesso à tela, tá bom? Bacana, vamos seguir. Então, o que acontece? Essa ferramenta que está aqui à direita, essa aqui é o SuperDoom, tá? O que que seria o SuperDoom? O SuperDoom, ele é uma variação do livro de ofertas, né? Então, basicamente, é a mesma ferramenta, é o livro de ofertas, né, o book de ofertas, feito de uma maneira para que a gente possa usá-lo para operar, para entrar e sair de uma posição. Então, ele passa a ser não só um indicativo de posições, ou seja, onde os players estão posicionados, onde há mais ordens por faixa de preço, mas passa a ser também não só passivo, mas ativo a operação, ou seja, eu posso a partir dele entrar e sair de uma operação. Tá, então, para ficar um pouquinho mais claro, vou trazer ele mais para cá, afastar aqui, afastar o gráfico para cá e vou trazer o nosso super um pouco mais para o centro, tá? Vou deixar ele um pouco mais largo e a gente vai falar das funcionalidades dele primeiro, tá? Primeiramente, no Profit Chart, onde é que você encontra esse cara, tá? Primeiro tem que ser o Profit Chart Pro, é o único Profit Chart, acho que tanto só o Pro e o Plus que dá acesso a esse cara aqui. Ele se encontra aqui na parte de ferramentas, tá? A parte superior do chart, ferramentas, clica aqui, book de ofertas, tá? Ou livro de ofertas. Pronto, aqui a primeira parte vai aparecer o livro de ofertas. Hoje é domingo, então não vai estar populado com preços e nem mercado. Mas o que acontece? Aqui no livro de ofertas você vai encontrar na parte inferior todas as variações do livro de ofertas, tá? Visibilidade de preço, profundidade, que seria o level 2, gráfico, ofertas, o Netrix e o SuperDoom. Então está bem aqui, tá? Então mais uma vez, ferramentas, vai selecionar o book de ofertas e a variação SuperDOM. Se de repente na sua ferramenta é um pouco diferente, tenho certeza que não vai ser muito diferente, tá? Então perceba que é a mesma ferramenta, eu vou fechar aqui para a gente continuar trabalhando com esse cara aqui. Tá? Por que que eu entro com o SuperDOM? Tá falando um pouco sobre o porquê dessa ferramenta. O SuperDOM ele foi criado para dar agilidade ao scalper. Então, olha só, é uma ferramenta que foi criada para satisfazer exatamente aí as nossas demandas, demanda de quem opera no mercado
em busca de movimentos curtos e rápidos, tá? Então, esse é o primeiro ponto, tá? Ela foi desenhada com esse propósito. E quais são os melhores critérios? Ora, não importa o quão volátil esteja o mercado, ou quão grande seja uma barra de preço, quão grande seja um movimento, você sempre vai ter aqui a faixa de preço exato em que a faixa de o valor exato em que a faixa de preço está sendo trabalhada. Então, de repente, a gente tem o seu gráfico aqui pode estar menor, maior colocado, barras grandes, barras pequenas, mas essa variação no Superdom ela não vai existir. O preço vai estar sempre aqui te mostrando exatamente qual é a faixa de preço, qual é o número que ele está sendo trabalhado agora. Então isso ajuda muito a gente a entender, por exemplo, ou a buscar uma entrada num número redondo, certinho, né? De repente a gente está de olho no rompimento de um preço, por exemplo, 318, e a partir do momento que ele chega aqui perto, no gráfico não fica claro, mas aqui a gente sabe exatamente o quanto o preço está chegando perto, né? Ou seja, se está um tick, dois ticks, se está no 318 e a quantidade de ordens que estão penduradas naquele preço. Então a agilidade que ele te dá para entrar e sair de uma posição ou para ter aí uma visibilidade de uma faixa de preço a ser rompida não tem igual. Então, esse é o diferencial, né? Sem contar a agilidade de manuseio de ordens que a gente vai ver mais para o final da aula. É por essa razão que eu uso essa ferramenta para entrar e sair de uma operação, tá? Bom, dando uma olhada agora na ferramenta em si, o que seria bacana ver? Primeiro, nas configurações dela, normalmente o que vem padronizado já vem certo. O que é importante? O que seria importante ver? Primeira parte, a gente utiliza aqui, como é livro de ofertas, a gente utiliza a configuração do livro de ofertas na parte de configurações, tá? Vem aqui em roteamento, tá? Então, não, desculpa, configurações, vem aqui na parte livro, esse é o livro de ofertas, vai mudar aqui e a gente vem, se eu não me engano, acho que avançado. Bacana. Tá vendo que está escrito aqui, ó, exibir preço médio? Então clica lá, deixa configurado exibir preço médio no seu. Por que isso é importante? Porque na partir do momento que você ficar um pouco mais evoluído no seu operacional, você vai ter sim dentro das suas operações aumento de posição. Então o mercado está indo a favor, você vai aumentar de posição, você está com 5 contratos, você vai comprar mais 5, né? Ou de repente está com um contrato, vai comprar mais um. E o que você quer é que a sua ferramenta calcule exatamente esses dois contratos e te dê um preço médio, para que você saiba que a partir daquele preço médio está sendo configurado ou não. Peraí, deixa eu ver. Não está aparecendo? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Peraí. Vocês não estão vendo aqui a telinha de configurações? Ah, eu entendi. É porque é o seguinte, quando eu compartilhei tela aqui, ele não está compartilhando a minha área de trabalho. Acho que ele está compartilhando só a tela, só os dois ativos aqui. Peraí, deixa eu ver se eu compartilho de novo. Só um momento, peraí. Share screen. Eu vou ter que ir mudando aos poucos aqui, tá, galera? Tranquilo, porque ele não vai deixar eu compartilhar, ele não vai deixar eu compartilhar tudo. Bacana. Então aqui, ó, de novo, você vai lá em configurações, clicou em configurações, aqui você vem em livro, tá? Clique em livro. Clicou em livro, você vem em avançado. E aí aqui, ó, profundidade, você vai clicar em exibir preço médio, tá? Super Doom. Aqui no Super Doom,
utilizar pinturas de barras, acho que só precisa fazer isso aqui, não tem problemas, tá? Quando você clicar aqui em profundidade, exibir preço médio, ele já vai configurar para o Superdom também, porque aqui ele está configurando para o livro de ofertas como um todo. E o que que isso vai mudar? Isso é bem interessante. Isso vai mostrar, isso vai, deixa eu agora, eu vou precisar compartilhar de novo a outra parte, espera aí. Qual que é a importância de clicar lá? Isso vai deixar setado na sua ferramenta o ajuste do preço médio. Então, quando você for adicionando lotes na sua posição, automaticamente ele vai calculando aqui qual que é a sua posição atual. Por exemplo, você comprou no, vamos supor, você comprou no 320. Depois você comprou de novo no 325, ele vai colocar, ajustar a sua entrada para o 322,50, né? Ou seja, como se você tivesse entrado com dois contratos naquele ponto ali. Então, deixar setado aquilo vai te ajudar a entender melhor onde é que está o seu preço médio a partir do momento que você executar mais contratos, tá? Isso pode não resolver, isso pode não ajudar muito você agora no começo, mas vai ajudar bastante quando você estiver operando com mais contratos. Vamos lá então. Como hoje é domingo, não vai dar para mostrar o mercado rolando, a gente vai fazer aqui um backtest rapidinho nos dias passados, né? Eu vou tocar aqui o replay de mercado e a gente vai fazer um backtest. Só antes de fazer isso, o que eu queria deixar legal, claro para vocês, é a questão dos tipos de ordem também. O Superdom, ele já vem setado, pelo menos no Profit Chart, o tipo de ordem stop e limit. O que isso quer dizer? Quando a gente coloca uma ordem no mercado, existem diversos tipos de ordem, tá? Cada ordem ela representa, ela tem uma função própria. Uma ordem limite, qual que é a ideia? Ordem limite é usada para colocar um alvo. Então, se você coloca ela em um determinado valor, o que você está dizendo para o mercado é que quando o preço bater naquele valor, você aceita aquele valor ou melhor, você aceita aquele valor ou melhor. Ou seja, se eu comprei aqui no 316 e coloco uma ordem de alvo de venda no 321, essa ordem automaticamente é uma ordem limite. Ela só vai me executar quando o preço chegar lá e alguém quiser comprar por 21,50. Aí eu vendo. Ou esse valor ou maior. Isso vem setado automaticamente. Diferente de uma ordem stop. Perceba que quando o que acontece, se eu segurar o Ctrl, ele faz isso que é como se fosse um sistema de alerta, ou seja, se eu clicar, eu penduro a ordem, né? Então eu estou segurando o Ctrl, ele está aqui, ó, segurando uma ordem limit. Se não tem nada escrito aqui, é porque essa ordem é limit. Se eu jogo para baixo do preço, ela vira uma ordem stop. Qual que é a diferença entre a ordem limit e a ordem stop? Ora, a ordem stop, ela não é executada, ela não vai ser executada por um único valor. O que acontece com uma ordem stop é o seguinte: essa ordem ela não é executada em nenhum momento, a não ser que o preço chegue lá. Quando o preço bater lá, ele vai mandar uma ordem a mercado para o livro. Então, se você se pergunta por que, que às vezes você é estopado e você é estopado com um valor maior do que você coloca, ora, essa é a resposta. Você é estopado por um preço maior porque a ordem stop ela é setada da seguinte maneira: você aceita ao contrário da limite. Você vai aceitar aquele valor ou menor. No caso do prejuízo, vai ficar maior o prejuízo. Né? No caso do número aqui, vai ficar menor. Ou 12, né? Ou 12,50, ou 12, ou 11,50. A gente tem um ajuste disso que é o offset. Mas não vamos falar disso agora. O modelo de ordem stop ela funciona assim. Assim que o preço tocar na sua faixa, que está a ordem, ele vai mandar uma ordem para a bolsa a mercado. E aí você vai ser executado no preço a mercado. Então, por que isso é importante aqui no
no Super Doom? Ora, porque se eu tenho, quando eu ponho para baixo ela é stop e ponho para cima ela é limit, ela me possibilita colocar ordens no mercado e deixar ela pendurada lá. Então isso é muito bom. Vocês vão entender isso melhor quando eu estiver tocando o replay, mas esses são os dois tipos de ordens que funcionam no Super Doom: ordem limit e ordem stop. Se eu clicar aqui com o botão, ele vai pendurar essa ordem aqui. Vamos colocar a minha conta, colocar a minha conta de teste, né? Estou mudando aqui para a conta de simulação, simulador, para ver se eu consigo deixar agora uma ordem. Espera aí. Ele não vai deixar porque o mercado não está rolando, mas espera aí. Ah, não, espera aí aqui no replay. Ah, não vai deixar. Deixa eu tocar o replay para ficar um pouquinho mais fácil. Vamos ver. Pronto, ó, toquei o replay. Então perceba o que o mercado está fazendo aqui, ó. O mercado já começou a popular com todos, aqui é o livro de ofertas, né? Então perceba que no pré-market ele já começou a popular o livro de ofertas com as ordens. O mercado não abriu ainda, vai abrir daqui a pouco no pré-market. Abriu aqui, ó, o Superdom já demarca qual que é o range que o mercado está trabalhando, ou seja, essa é a máxima e essa é a mínima do dia. Perceba que você tem distinção de cor também, o que deixa visualmente as coisas muito mais claras. E aqui acima o que você tem é o que a gente chama de força de agressão, né? Ou seja, ou pressão do mercado. Aqui ele te mostra que a pressão do mercado está 58% na venda, ou seja, o preço está sendo agredido na venda. Perceba que se eu soltar uma ordem aqui, ó, ela fica pendurada. Por quê? Aqui é uma ordem limite. Lembra, se ela está acima do preço, ela é uma ordem limite. Na hora que o mercado chega lá, ele vai e me executa se alguém comprar nesse nível. Mas eu posso vender abaixo do preço também, o que é muito interessante aqui no Superdom. E ele não vai me executar automaticamente, ele pendura uma ordem stop. Assim que o mercado bater, ele vai me executar, ó, me executou. E aí, qual que é a vantagem? Ora, para eu sair é muito rápido, ó, viu? Você tem a agilidade de sair exatamente na faixa do preço que você quer sair. Não ficar correndo ali no gráfico tentando posicionar, não. Aqui, ó, vou vender de novo. Vendi de novo e já posicionar o alvo. Olha lá. A agilidade é muito maior. Tá? Então, com o mercado volátil, quando a gente busca ganhos curtos e rápidos, a agilidade do Super Doom é muito maior. Para você sair da posição, ó, você vem aqui no X e cancela a ordem muito, muito rapidamente. Essa ordem que estava aqui no gráfico era aquela que eu coloquei lá em cima. Vamos deixar isso aqui um pouco mais interessante, um pouco mais centrado. Você vem em auto-centralizar, sempre centralizar. Tá? E aí ele vai centralizar, ele sempre vai deixar o preço no meio. Independente se o mercado subir ou descer, o preço sempre vai ficar no meio, possibilitando as suas entradas. Show de bola. Então vamos dar seguimento lá. Então, só para voltar um pouco antes de eu voltar o replay, já vou deixar ele tocando o replay aqui enquanto eu falo. Né? Então, para que eu uso o SuperDOM basicamente? Tá? A gente não usa ele para análise ou nenhum tipo de. Ele não é um indicador que a gente vai usar para análise, tá? Tão pouco para definir entradas. A gente vai usar ele para agilizar as entradas. Tá? Até a questão do book de ofertas eu quase não olho. Eu realmente uso ele apenas na hora de puxar o gatilho, apenas na hora de executar uma entrada e na hora de definir não, na hora de apregoar os meus alvos. Então vamos supor que a gente esteja planejando aqui na sala, peraí, atuar nesse ponto, tá?
que a gente havia decidido que se o mercado amanhecer para baixo da média de 200, a gente atuaria. O mercado amanhece acima, e aí a gente decide, bom, então eu tenho esse ponto inteiro aqui como alvo. E aí o que acontece? A gente vai apregoar a entrada na onde está o preço. Então percebe que eu tenho uma agilidade muito maior para entrar aonde está batendo o preço. Ó. Claro que ele não executou aqui exatamente porque é um replay, né? E aí eu tenho uma agilidade maior ainda para colocar um alvo, tá vendo? Ó? Coloquei um alvo ali e vou aumentar a mão, ó, vamos supor. Então, você viu que muito rapidamente eu já bolei uma estratégia da onde, exatamente do que fazer. Aqui eu aumentava, aqui eu tinha como alvo, né? Vamos lá, o mercado. E aí vamos colocar o stop, vai, porque acho que eu coloquei as ordens no lugar errado, né? E aí, como a gente está vendido, perceba que o stop, ele vai ser um stop com uma ordem stop, né? Ou seja, na hora que o mercado bate aqui, ele vai executar, ele vai mandar uma ordem a mercado. E aí ele me executa mercado. O ponto do Super Doom é justamente essa agilidade que você tem. Vou entrar mais uma vez aqui, ó. O preço está batendo, vamos supor que a gente decida assim, a gente vai entrar se romper máxima. Então ele começou a romper, eu tenho uma agilidade de entrar muito maior e de colocar um alvo, ó. Olha lá. Mas muito maior, né, do que você ficar operando. Uma que se você clicar no mercado, aqui ele vai te executar num ponto ruim, né, pelo gráfico. Então, a ideia de você estar aqui, ó, mapeando o preço, te dá uma agilidade muito maior. Executou aqui, vamos supor que ele for no 27, eu já consigo posicionar mais uma ordem e de repente a minha saída, ó, duas aqui. Essa agilidade que eu estou fazendo, galera, olha lá, aumentou minha posição e vai lá no 29, pagou. Essa agilidade que eu tô tendo aqui com o dedo, ela vem por dois pontos. Primeiro, eu estou segurando o control para dar o que a gente chama de alerta de soltura de ordem. Então, quando eu seguro o control, ele já deixa a ordem engatilhada. E aí, se eu clico o mouse, ele solta. Né? Seguro o control. Então, eu fico aqui ó, com o control segurado, seguindo o preço com o mouse. Né? Então, de repente, eu tenho ali, ó, agora eu vou esperar um pullback. Vamos supor que a gente esteja esperando um pullback num gráfico menor, no 1 minuto, tá? E aí, no gráfico aqui, é ruim de você fazer essa operação. Então, a gente, na sala, eu sigo o que está acontecendo no gráfico, mas aí, olha só, desculpa, a VWAP está posicionada no 317. Então, aqui eu sei que eu consigo achar o 317 aqui embaixo aqui no Super Doom, deixar ele posicionado lá. Ou, de repente, esperar o preço chegar até lá e eu vou ter uma agilidade muito maior de executar esse cara na mão quando ele chegar lá. Esperar, vamos ver se o mercado vai até lá para a gente fazer esse exemplo. Ó. Tá descendo. Percebe que aqui no gráfico você tem a noção de onde está o preço, mas para você executar pelo gráfico, onde está o preço é bem ruim, tá? Porque ou você deixa o gráfico extremamente alongado, tá? Ou você deixa ele melhor e ele se torna ruim para você posicionar uma entrada. Pelo Super Doom já é bem diferente, não tem variação, por mais volátil que esteja o mercado, olha lá, você consegue entrar exatamente onde você planejou. Quero entrar no toque da VWAP, ó. Entrei ali no mercado, se ele voltar aqui no 27, eu vou aumentar a posição, olha lá, aumentou minha posição e aí eu vou sair aqui perto das máximas com os meus três contratos, ó. Você viu como eu rapidamente agilizei? Se de repente eu quero sair com um só, ó, saio com um contrato e aqui eu saio com mais dois. Olha como foi rápido, ó. Eu saí com um, já coloquei os dois aqui. De repente eu quero aumentar mais um, ó. Já aumentei mais um, tô com três. E aí eu vou, ó lá, vou sair com dois aqui e um no estouro de máxima. Vamos ver se ele vai fazer. E aí, por exemplo, de repente, olha, eu tô com três aqui, quero me proteger. Olha lá, já cerquei o preço, ó. Três, se ele voltar, ele me paga, se ele subir, ele me paga.
Executou lá, tô fora, tô com um contrato, vou comprar mais um, porque ele vai estourar essa máxima. Olha lá, consigo já comprar. Ah, ele está descendo, eu tô com dois, vou me proteger. Já consigo colocar aqui, bem rápido eu consigo atuar com o preço. Se ele romper máxima, se ele voltar, ele já vai me estopar, ótimo. Não, consigo subir a ordem, olha que legal. Se eu clicar nela aqui, eu consigo movimentar o stop. Você viu? Movimentei para baixo do candle. Se voltar, pagou, se subir, pagou. Ah, são dois contratos, vou por mais um. Olha que legal, como é rápido a agilidade aqui. Agora o mercado já tá, agora eu já cerquei o preço. Se ele for lá, ele vai pagar. Show de bola. Cliquei aqui para sair da operação, R$ 585, extremamente ágil, extremamente ágil, né? Então claro que, galera, o que eu fiz aqui, assim, eu não aconselho ninguém a operar do jeito que eu operei, eu não opero assim. Esse é um playback, eu estou só mostrando para vocês como é que funciona, é, a, a- qual é o ponto de você operar com uma ferramenta dessa e a agilidade que ela te causa, né? Não é para você boletar que nem um maluco, que nem eu fiz agora, tá? Mas se você tem uma estratégia para comprar ou para vender num determinado preço, essa estratégia com o Superdom você consegue muito mais agilidade, tá? Não tenha dúvida. Então, só para repassar quais são as funcionalidades, primeiro, colocar a ordem, segura o control, você vai ter acesso, tá, ao book, lado lado esquerdo compra, lado direito vende, tá? De repente você quer sair da operação, stop tá aqui, ó, vai pegar lá, ó. O grande ponto é justamente a agilidade, tá? Ficou claro, galera, o manuseio dessa ferramenta e como é que você vai treinar? Bom, para treinar é bem simples, né? Você vai colocar o replay, que nem eu fiz agora. É, você vai treinar com a ideia de se tornar ágil muito definida na sua cabeça, então não é para você ficar brincando que você está estudando. Pega um dia com um movimento já conhecido, não tem problema, não precisa querer adivinhar o movimento. O que você vai estudar é realmente entrada e saída. Então pega um dia com um movimento já conhecido. Pega um dia com um movimento já conhecido, que nem era esse aqui, vamos supor, de alta, e aí você vai treinar justamente isso. Você tem qual que é o seu ponto de entrada? Ah, a gente vai entrar no toque da VWAP, que nem entrou ali. Então você espera, clica para entrar, solta a ordem, se acostuma em colocar, tirar, executar no preço, ó, executar no preço, colocar alvo, tirar alvo, colocar duas ordens no mesmo ponto, clicando duas vezes, ó, coloca alvo. A ideia de você se acostumar a operar com a ferramenta antes de ir para a conta real é para isso que serve o simulador, tá, galera? Não para ficar treinando. Acho que nem para treinar estratégia eu acho muito bom, mas é justamente para você treinar assim funcionalidade, para você se sentir bem com a ferramenta, treinar ferramenta, tá? Bom, o que eu tinha de falar sobre o Superdom era isso, tá? Então, ferramenta criada para scalper, tá? Dois, aumento de agilidade e disposição de posicionamento de ordens, tá? E três, cara, se você quer entrar nesse game para ser trader e você gosta da ideia de ser um scalper, não tem outra ferramenta melhor para você trabalhar, tá? Nada de querer ficar clicando assim, ó, no gráfico e aí você vai lá devagarzinho assim, ó. Isso funciona no mini índice, funciona para você pegar movimentos maiores, mas no dólar, que é um ativo pesado, que de repente se ele correr 5 6 pontos, já é interessante você realizar. Então, cara, tem que ser numa ferramenta
que te dê uma agilidade de tamanha precisão, tá bom? Se não, ó, 6 pontos você já tá com 70 conto para trás, tá vendo?